Olá, meus amigos queridos. Vamos comentar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos. É a medicina que nós precisamos, conforme enfoque espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. E nós vamos comentar o quinto hoje. Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo dos mais interessantes, porque nos esclarece mais detalhadamente a origem dos nossos sofrimentos. E que Jesus nos oriente nessa hora, nos dê a lucidez, para que eu possa comentar e levar ao entendimento daqueles que vão assistir esse vídeo. Bem, o fato é que nós estamos em um corpo físico, sujeito a todas as variações do ambiente em que nós vivemos. Afinal de contas, né, cabe um questionamento quando nós paramos para pensar. E que nós escutamos isso na maioria das casas espíritas, esse questionamento. Que nós precisamos acordar. Quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E depois daqui, para onde vou? Pois é. Acreditamos que grande parte dos seres humanos lotados aqui na Terra um dia pensa ou pensaram assim. E a nossa estada por aqui, ela é finita. É um momento. É um momento na imortalidade da alma. E aqui nós sofremos todas as variações possíveis do peso da matéria. Que além das patologias que sofremos, também sofremos a ação da natureza física, os furacões, as tempestades, as enchentes, os terremotos, os maremotos, os quais ceifam vidas. Por aqui, minha gente, é notória as desigualdades, pois cada um de nós carrega uma cruz. Pendências de um passado, que nós chamamos sofrimento. Será que existe justiça pelo que nós passamos aqui na Terra? Quais são as causas atuais das nossas aflições? As causas anteriores às nossas aflições, o qual desconhecemos e sofremos e nós nos questionamos, o que eu fiz? E o esquecimento do passado, aquela anestesia, que de vez em quando parece ser um tanto fraca, mas a sabedoria dos assistentes espirituais é muito grande que nos assiste, e a sabedoria de Deus é muito grande, que nos dá essa possibilidade de mais um momento para que possamos reaver as nossas dificuldades e adquirir aquele progresso que nós precisamos. Ao começar o nosso tema de hoje, vamos a um comentário. Vamos rever o que Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, registrou o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Já em Lucas, capítulo 6, tem o seguinte registro, versículo 20 e 21. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. E assim Jesus bendiz as nossas aflições. Ele quis dizer, felizes são vocês que estão aqui na terra,
felizes por passar por essas lições. E muitas vezes pensamos que a estrada da vida, né, mesmo tendo fé em Deus, deveria ser toda sem problemas, sem lutas, sem aborrecimento, sem dificuldades, só porque temos fé em Deus. Mas o Rabi de Judá, o nosso mestre, João registrou no capítulo 16, versículo 33, a seguinte fala de Jesus: Tenho-vos dito isto, que para em mim tenhais paz. Nesse mundo só tereis aflições. Tendes fé, tendes ânimo. Eu venci o mundo. Assim, Jesus não nos prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar ao nosso lado nos momentos mais difíceis, dizendo: tendes fé, tende ânimo, eu venci o mundo. E devemos considerar que quase todos os seus discípulos foram sacrificados, menos João, que faleceu muito velhinho, e Judas Iscariote, que sucumbiu à própria vida. Concluímos que mesmo os apóstolos, mesmo estando ao lado do ser mais perfeito que por aqui passou Jesus, não tiveram uma vida fácil e que a felicidade plena não é deste mundo. Se este mundo não fosse considerado de provas e expiações, talvez Jesus nem aqui teria vindo, porque não precisaria de um mestre. Mas por Deus, ele veio e tornou-se o nosso guia e governador desse planeta. E isso para nos explicar as razões de tantos sofrimentos, do porquê que nós estamos aqui. Aqui é um lugar no universo para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Se assim não fosse, não haveria tantas desigualdades. Se todos fossem iguais por aqui, não haveria com que nós nos preocuparmos com as diferenças. Seríamos todos iguais. E aqui seria um paraíso sem conflitos. Mas as desigualdades são as nossas fontes de aprendizado. É a nossa escola, minha gente. E aqui, esse mundo de provas e muitas expiações, com resiliência, com resignação, com tolerância, com paciência, as compensações que Jesus promete aos filhos de Deus aqui na terra, suportando com fé seus ensinamentos, pode ocorrer relativamente na vida presente, mas muito mais na vida futura. Por quê? Este é o mundo mesmo das desigualdades. Vivemos em sociedade, vivemos em família, aprendendo um com os outros, bem como com essa generosa natureza. Esse ecossistema tão complexo, o qual desafia a nossa sabedoria e a nossa intelectualidade. Por isso nós estamos aqui para desenvolver a intelectualidade e o lado moral. Se Deus é soberanamente bom e justo, só poderemos crer que tudo o que passamos, o que achamos que é sofrimento, são lições de vida. Aqui nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Existe uma origem. Mas precisamos, do fundo do coração, fazer uma viagem interna. O porquê eu passo por tantas aflições? Por quê? Quais são as causas? Quais são as origens? Quais são?
A maioria de nós não percebe, são incontáveis. As vicissitudes da vida são de duas espécies, são duas fontes diferentes. Existem as imperfeições em nossos atos na vida presente que poderemos ter consciência, tais como a inveja, o ciúme, a maldade, a intolerância, a vingança, traições, a falta de indulgência com o nosso próximo, o egoísmo, o orgulho, a desonestidade, tudo isso é imperfeições da alma. Por isso nós estamos aqui. Somos seres ainda muito primitivos, moralmente falando. A vida na matéria, se não tivermos uma fé robusta nos ensinamentos de Jesus, gera em nós sentimentos que por vezes, por demais negacionistas, uma atmosfera de pânico, medo, neuroses diversas. E sobre isso, Kardec comenta: quantas pessoas tombam pelas suas próprias faltas? Mas o que ele quis dizer? O desrespeitos, os maus procedimentos, fora das leis sociais, fora dos bons costumes, e princípios que devemos ter relação com o nosso próximo. Quantos são vítimas das suas falta de precaução, falta de vigilância? Por aqui, minha gente, existe a lei da ação e reação. São leis naturais, divinas, que a gente pode se dizer o seguinte: o que se planta é o que se colhe. As leis que são naturais ou natural, nunca cobra, executa. E quantas são vítimas das suas ambições desmedidas? Pois é, minha gente. As ambições desmedidas que nos causam inveja, que nos leva a atos de procedimentos de vida fora dos padrões das éticas sociais, até fora das leis humanas, que dirá divina. Subornar seus semelhantes, tirar, furtar, desviar, até tirar a vida do outro para se apoderar do que ele conquistou com muito suor e lágrimas. O que esperar dessas atitudes? O retorno de quem procede assim não será nada bom, minha gente, nada. Se escapa das leis dos homens, as de Deus nunca. São matemáticas. A vida em família, ou seja, o laboratório do lar, é muito complexo. É uma convivência de acertos. Quantas uniões infelizes porque são interessadas de interesses calculados ou de uma vaidade sem controle, pela atração física, posses financeiras, fantasias, falta de amor, imposições, vinganças, traições, disputa por interesse, por cargos ou status sociais que nos leva a intemperanças emocionais. Quantos males e enfermidades são consequências dos excessos de todos os gêneros. Os vícios alimentares ou manias que nos leva a ter um corpo físico com patologias incalculáveis, que pode gerar gastrites, cânceres, artrites, doenças venéreas, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas. Como Deus nos deu a missão de ser pais, coprodutores de corpos, quantos pais sofrem com seus filhos porque não combateram suas más tendências por fraqueza ou indiferença? Deixaram que nele germinasse todas as espécies de egoísmo,
vaidades, maldades, pela falta de um cuidado educacional. Educação se aprende em casa, não na escola. A quem culpar? Todas as nossas aflições e não a nós mesmos. Hein? Existe uma filosofia que funciona e muito bem. Ninguém dá o que não tem. Se você não tem educação, você não pode falar em educação. Assim, precisamos transferir aos nossos filhos bons exemplos de condutas. Ser bons exemplos, não vamos dar aos nossos filhos uma vida emocional sadia, sem os bons exemplos. Mas Kardec nos dá um alerta. Gente, não é o corpo que tem uma alma, é o espírito que dá alma ao corpo. O espírito que tem um corpo. A exemplo, ao ingerir bebidas alcoólicas fora dos padrões, fumo, outros tóxicos qualquer, temos a consciência que nós estamos diminuindo a nossa longevidade aqui na Terra, como também prejudicando os nossos irmãos de jornada. Poderemos entrar até em um estado de ausência espiritual e causar danos maiores, estragos incalculáveis. Até poderemos interromper a própria vida dessa trajetória física, ou mesmo a dos outros. E a vida é o patrimônio mais importante entre todos os patrimônios que nós temos aqui na Terra. Com a pluralidade das existências, vamos eliminando nossos vícios, moral, chegando à conclusão, um dia, que só o amor constrói. Existe um vício moral que, por vezes, nós podemos falar que é um mau exemplo. Como aqui nós somos ainda muito primitivos, muito egoístas, existe alguém que fala assim, não leva o desaforo para casa. Com esse exemplo, criamos para os nossos filhos uma cultura emocional de falta de amor, intolerância, desprezo, uma falta de fraternidade, falta de perdão, falta de paciência com os outros, muitos dissabores para as nossas almas. Assim criamos referência para os nossos filhos, não é verdade, gente? Aí entra a famosa brutalidade chamada bullying. Kardec comenta que todos aqueles que são atingidos no coração pelas aflições, referente às suas vicissitudes, por fraqueza, indiferença, deixam desenvolver em si ou em seus filhos o orgulho, a vaidade toda. E tardiamente, com o tempo, vamos acordando para a realidade. Porque muitos falam, se eu soubesse que seria assim, não teria feito tal coisa. Sempre nós temos esse linguajar. Mas podemos dizer o seguinte, o nosso destino está em nossas mãos. E o homem só evitará suas aflições quando trabalhar pelo seu melhoramento moral e intelectual. Porque a lei humana alcança certas faltas dos homens e os pune, outras não. E Deus quer o progresso de todos os seus filhos. E como a alma é imortal, não há uma só falta, um só desvio, por pequeno que seja, que não tenha consequências inevitáveis com as leis de Deus. E por isso, as causas anteriores a essa existência refletem nessa. Podemos dizer que a lei da ação e reação é implacável.
é justa. Kardec analisa assim: se há males dos que os quais o homem é a causa primeira nessa vida, outras, pela sua aparência, lhe é completamente estranho, que podemos pensar, essa é a tal expiação. Quando o ser humano é atingido por um sofrimento que pensamos ser uma fatalidade, temos que repensar o processo da ciência da espiritualidade, que nunca falha. Existe uma história que a Raul Teixeira nos conta, que nós podemos dizer e enquadrar como esquecimento do passado. Raul Teixeira conta que um dia ele foi fazer em uma cidade uma palestra, aqui no Brasil. Ele não quis declinar nomes, tudo pago. E ao descer no aeroporto já tinha um táxi à sua espera. E o horário certo para levá-lo para um restaurante, né? Um horário adequado para o almoço, já tudo estudado. Uma bela cidade, arborizada, bonitos prédios, ruas amplas. Em um dado momento, o táxi estava numa alameda e num cruzamento tinha um semáforo e tinha uma estátua, como lembrança de uma grande figura que viveu naquela cidade. Mas naquele momento, ao pé da estátua, havia uma mulher muito pobre. E seus pertences era tudo que ela carregava em uma trouxa. Um detalhe que ele observou: ela estava revirando o saco de lixo, levando a boca para comer algo que ela tirou do lixo. Lhe cortou o coração. Aquela cena lhe deixou pensativo, emocionado, pois ele ia indo para um restaurante. No restaurante ele podia, bem dizer, pedir o que quiser para comer. Ele conversava consigo mesmo: meu Deus, como pode um ser humano, uma mulher, naquele estado, recorrer à alimentação, sobras do lixo? Eu aqui, sem merecer, posso pedir o que quiser, tanta fartura. Ele ficou impressionado, mesmo com aquela situação. Mas nisso, ao seu lado apareceu o seu mentor, que assim expôs a ele: Raul, meu amigo, irmão de tantas batalhas, nesse caso você não pode fazer nada. O que você viu nada mais foi a lei de ação e reação, ou seja, a lei de causa e efeito. Aquela senhora, Raul, nada mais foi do que a própria figura da estátua em sua homenagem no passado, naquela cidade. Isso, Raul, se chama expiação. Pois bem, essa história revela o esquecimento do passado, para a gente aprender a ser humilde, dar valor nas poucas coisas que nós temos. Kardec comenta no item 7 desse capítulo: os sofrimentos das causas anteriores são frequentes, como os das faltas atuais, tudo de acordo com as faltas cometidas. O ser humano vem na maioria das vezes, em condições relativas ao que fez aos outros suportar no passado. Se foi duro e desumano, ele poderá ser tratado da mesma forma e nascer em condições humilhantes. A exemplo
aquela mulher fez mau uso da fortuna que tinha em mãos, a fortuna pública, para o bem-estar dos moradores da cidade. Explica Kardec que nem todo sofrimento suportado nesse mundo são indícios de uma determinada falta do passado. Há outros meios. Mas poderás, por opção do espírito, entendendo que passando por uma determinada prova ou situação, ele pode adquirir ou adiantar o seu progresso moral e espiritual, uma espécie de depuração espiritual. Normalmente, são espírito mais consciente, resignado, com instinto mais bem apurado. Então, nas diversas existências corporais, é que os espíritos se despojam, pouco a pouco, das suas imperfeições. Vão abandonando aquelas atitudes e comportamentos inadequados, né? Adquirindo um comportamento mais leve, se aperfeiçoando na senda do bom exemplo. Aqueles que sofrem muito devem-se entender que têm muito a expiar. É por isso que devemos entender que Jesus nos deixou patente. Em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. É o próprio esquecimento do passado. Porque o homem esquece suas vidas anteriores? Porque se o homem recordasse todos os seus erros, ódios, rancores, remorsos, vingança, traições, essas lembranças serviriam somente para servir de obstáculo para o seu progresso. Seria uma estaca zero, seria uma continuação dos seus conflitos internos. Ficaríamos de imediato perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou a quem fomos ofendidos. Já pensou um pai ou uma mãe reconhecer em seus braços um filho que foi ferrenho adversário do passado, e por isso nos é vedado saber o erro que cometemos no passado. Por isso nós precisamos perder essa consciência para recomeçar de novo. Mas nossas más ou boas tendências nos indicam que tipo de fraqueza moral tivemos no passado ou não. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição, até mesmo a gula. As boas resoluções que tomamos na vida presente, ouvindo a voz da consciência, adverte-nos, dando-nos força para resistir às tentações. E o esquecimento do passado não é permanente. Quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne, ou até mesmo durante o sono, pode ser recobrado ou recobrada. As lembranças do passado vão se apagando através das vidas corpóreas. Daí a necessidade da reencarnação, que podemos observar na vida presente, que buscamos ajuda cristã nas mais diversas fontes religiosas, as mensagens vindas do alto, principalmente na espírita através de psicografia. O que nós observamos sempre tem um conteúdo de um convite para termos fé, resignação, esperança, força para superar nossas aflições, nas preces, porque nessa vida tudo é passageiro. E, portanto, assim, vem o alívio, vem influências amigas, porque todos os filhos de Deus que se dobram através das preces na busca de ajuda espiritual, creio, sempre terão uma ajuda de amigos espirituais, sempre terão ao seu redor
a mão divina, a misericórdia de Deus. E assim, terminamos esse princípio de capítulo, Bem-aventurados os aflitos, uma parte, para que possamos entender a justiça, a misericórdia de Deus para conosco. E aqueles que assistirem esse vídeo, compartilhem. É ótimo para quem precisa de um certo entendimento do porquê das suas aflições. Meu agradecimento, minha gratidão acima de tudo, e que Jesus nos abençoe, nos dê aquela felicidade que nós precisamos e força para superar nossas dificuldades.